Aqui tem uma parte do esquema, né? Sim, sim. Não, vamos lá. De uma maneira resumida. Como é que podem explicar isso aqui, a parte do esquema? Bem, de uma forma bem resumida, conforme nós temos o nosso circuito emissor, o nosso circuito receptor. Praticamente este circuito é ligado no nosso circuito receptor. Espera, esse esquema aqui é só a parte da iluminação, isso Sim, aqui, a né? parte da iluminação. Da automação da lâmpada. Né? Certo. Conforme nós vemos aqui que no circuito emissor, na saída, ele tem uma designação que o D8 ele aciona a última LED do nosso circuito. Então, esse sinal, quando o circuito emissor manda o dado, o circuito receptor recebe e ele vai acionar o nosso transistor. E o transistor vai permitir com que o nosso GND manda atenção na bobina do nosso relé. Então, vai acontecer com que o nosso relé vai estar acionado. Uma vez ele está acionado, o que acontece? Uma vez ele recebendo o dado, esta corrente passa e energiza a nossa bobina e os contactos vão mudar de posição. O aberto fecha, o fechado abre. Então, o comum do relé, ele traz uma fonte alternativa para manter em posição a nossa bobina do primeiro relé, mantendo com que, após esse sinal não estar no ar, que ela permaneça energizada. Após isso, ela vai energizar o nosso segundo relé e aí vai fazer com que a nossa tensão de 220 percorra o ponto comum do relé. Estando ela energizada, ela vai fazer com que esta corrente circule assim, para que possa energizar a nossa lâmpada. Muito bem. Agora, se nós quisermos, em vez de meter lâmpada, colocar um motor, sim, serve? Serve. É o mesmo procedimento. Onde se encontra a nossa lâmpada, vamos substituir apenas lá um motor. Sendo que um motor precisa de elementos de proteção, então praticamente este sinal que vai sair desse nosso relé, ele vai para o nosso contactor, ou seja, ele vai para a bobina do nosso contactor. Uma vez a bobina do nosso relé, do nosso contactor estiver energizada, vai fazer com que os contactos de potência possam fornecer a tensão no nosso motor. Muito bem. Tá, né? Então, quer dizer que estamos a controlar, né, a lâmpada remotamente, né? Que desligamos, dá um toque aí. Ligamos. Lá da casa. Aí desligamos. E de igual modo podemos usar outro mecanismo que é ligando aqui, mas jogando com um sinal. Quer dizer, tem que estar sempre a comunicar os dois modos. Só que quando ele perde a comunicação, às vezes a nossa lâmpada também se desliga. E nós não achamos assim muito útil, ligando, soltando. Em contrapartida, podia-se usar um botão com trava, que quando se aciona, ela permite com que a nossa lâmpada seja. Quando quer, podemos desligar. Isso vai depender já de cada aplicação que vocês vão ter. Tá bem, né? Então, tá aí o projeto dos meninos, né? Usaram aí transistor, né? Um pouquinho de eletrônica analógica e eletrônica digital, né? Certo. Para emissor e receptor. Então, que recomendação deixam aí para as pessoas que podem ver o vosso projeto? Dizemos que nós aceitamos o desafio que o professor nos propôs. Dizemos que... Qual prof? O nosso professor Francisco... Falar com de intimidade, tipo, não gostaste do desafio. Certo, foi um grande desafio. Dizer que não foi fácil montar esse circuito. Perdemos mesmo noite, tempo, porque não estava a funcionar. Porque em contrapartida, o sinal de saída do nosso transistor, apenas do nosso CI, era apenas de 2 volts. E esse 2 volts não aciona o nosso relé, sendo que o relé funciona com mais de 5 volts. Então, automaticamente, em vez de usar os transistores, podemos conectar
automaticamente o pino do relé no circuito receptor. No caso, se existisse um relé de 2 volts. Então, como não existe, então tivemos que usar o transistor para servir como um chaveamento. Após ele receber o sinal positivo do circuito emissor, usamos uma outra fonte alternativa. Praticamente está-se a usar 3 fontes. Praticamente nesse circuito está-se a usar 2 fontes. Temos a nossa fonte alterna, temos aqui uma bateria e temos aqui um carregador. Neste caso, esse carregador está a alimentar o nosso circuito receptor, a nossa bateria está a acionar o nosso relé. E a nossa tensão da rede está a acionar a nossa relé. Não havia reparado isso. É praticamente uma magia que nós acabamos de fazer aqui, mas tudo requer mesmo sacrifício. Ok, tá bom. Então, vamos agora naquilo que é questão, vamos gravar já, né? Okay. Apreciamos, né? Gostamos muito do vosso desafio aí. Conseguiram alcançar os objetivos. Vamos agora naquilo